Carlos Chagas faz parte de nossa história e nossa história faz parte do mundo. O meu nome é Cláudia Aparecida Rodrigues Gontijo, eu sou servidora pública federal, trabalho para o Ministério da Saúde e sou natural de La Sance. Carlos Chagas veio para La Sance, em 1907 para trabalhar na ferrovia que que pretendia ligar a região sul à região norte. Então tinham muitos homens trabalhando e adoecendo. O Brasil estava num período de saúde bem complicado. Então era malária, eram diversas doenças, diversos agravos, a precariedade do saneamento básico, Então, o que La Sance viveu não era diferente de forma alguma do interior do país. O Rio de Janeiro, que era a capital, que era o boom, tinha uma questão de saneamento muito séria. Eram ratazanas, eram muitas doenças que aconteciam lá. Então, aqui era um lugar mais distante e que precisava de ligar, para o Brasil acontecer, precisava de ter essa ferrovia, precisava de fazer essa ligação. Quando vem esses homens morrendo, quando vem essas pessoas adoecendo pela malária, que já tinha sido tratada por Carlos Chagas, então ele veio para cá pela expertise dele, pelo conhecimento que ele tinha, pelo êxito que ele tinha tido com o tratamento. Só que aqui ele era tão importante, era tão gigante para a ciência, que aqui ele descobriu, ele não só tratou da malária, mas descobriu um dos maiores feitos da medicina mundial. Em 1907 ele veio para cá para trabalhar a questão da malária, Só que ele tinha esse amor pela entomologia, ele gostava da parasitologia, E aqui, observando essa região, observando a diversidade da fauna, ele começou então a perceber, um inseto diferente, e aí começou a fazer pesquisa. Ele montou um laboratório no vagão e, observando as pessoas que moravam aqui, ele gostava muito da clínica médica, apareceu uma criança que chamou a atenção. Ele fez o exame e descobriu nessa criança esse parasita. Então ele tem um legado muito grande, porque além de descobrir o vetor, ele descobriu o primeiro parasita, descobriu o vetor, e descobriu a doença. É interessante se a gente observar que era um vilarejo com muitas pessoas de fora. As casas daqui eram casas de pau a pique, Então não tinha uma estrutura de parede rebocada, As pessoas eram... O que era essa casa de pau a pique? Paus com barro, o reboco. Então isso favoreceu muito a proliferação da doença, Então, assim, o barbeiro, o tetomino, conhecido como barbeiro, como chupão, ele saía à noite, sugava, as pessoas, e aí as pessoas eram contaminadas, mas ninguém sabia como é que isso era. E um cientista, um médico, que vem e consegue descobrir o parasita, consegue descobrir o vetor, consegue descobrir a doença, com a precariedade de locomoção, dias e dias viajando, trazendo, naquela época, o laboratório para cá. Então, assim, não tinha muitos recursos. Ele precisava de fazer a investigação aqui, mas, ao mesmo tempo, precisava do laboratório mais equipado do Rio de Janeiro. Porque com um laboratório montado no vagão de trem, por mais que Carlos Chagas tivesse equipamentos aqui, ele precisava da expertise de Oswaldo Cruz, de Belisário Pena, e de outras pessoas também. Então é uma história bacana, a gente olha as fotos, quando você vê aquelas fotos, você percebe o diálogo e mostra mais uma vez que tem todo um contexto, que uma pessoa sozinha não ia conseguir. Ele veio
mas teve todo o suporte, né? Quando o barbeiro é contaminado e ele suga o homem, né, ele defeca, ele vai deixar ali, naquele pontinho que ele defecou, a pessoa coça, né, fica um pouco anestesiado, e a pessoa não sente muito, né, a picada, porque o que contamina não é aquela picada, né, ele pica, mas ele defeca. Onde ele defeca, a pessoa coça e leva o trepanosoma para a corrente sanguínea, né? Então ali a pessoa, se o barbeiro estiver contaminado, a pessoa se torna doente, né? Se torna portadora da doença de Chagas, né? Então assim, aí aquela pessoa dormindo na casa, entram outras espécies, entram outros barbeiros ou mesmo vai ali e faz o repasse em outra pessoa, né? Ele vai levando, então ele ficou doente, e aí vai no outro, quantas vezes ele for, né, fazendo esse repasto, ele vai levando a doença. Ao mesmo ponto que se um barbeiro estiver ali 10 barbeiros na mesma casa e não estiverem contaminados, né, não vai existir a transmissão da doença. O barbeiro é a espécie vetora, é o transmissor da doença. Nós temos mais de 100 espécies. Em Laçance, o que predomina é o Triatoma sordida, né? Mas existe um catálogo, né? A Fiocruz trabalha muito bem a questão do triatomínio, trabalha muito bem a questão da doença, então existe catálogo, existem especialistas, né? Doutores que fazem essa avaliação e muitas espécies transmitem sim, mas o vetor, o transmissor é o barbeiro, né? Muitas espécies de barbeiro transmissoras da doença. Então, assim, vai depender da região, vai depender do habitat desse barbeiro, de como, do lugar que ele se encontra, se é uma região de pedras, né, se é uma região de florestas, né, qual o local, como é que é a fauna desse ambiente para que cada espécie se desenvolva. Nós não temos ainda a cura para a doença de Chagas, né, foram feita a descoberta do parasita, né, do transmissor, da epidemiologia, mas assim, nós não temos ainda a descoberta da cura, mas existe o controle, né? Então as pessoas, a gente orienta muito nas palestras que a gente faz, que toda pessoa com sintomas, né, que ela deve procurar imediatamente. Nós temos os sinais, tem o sinal de România, tem o chagoma de inoculação, né, que são pontos importantes, especialmente em áreas endêmicas no país, né, fora do país, em áreas endêmicas, existe essa preocupação para orientar as pessoas. E olha, você está com o sinal, é aquele olhinho mais fechado, que é o sinal de România, então o médico, a equipe de saúde já percebe, já desconfia. Então existe o controle, mas a cura da doença ainda tem um caminho a ser feito, né? Ainda não existe. A doença de Chagas é endêmica, tem lá no país inteiro. A partir da descoberta da doença, então começam os protocolos, né? Começam os protocolos que vai ajudar não só a Laçance, mas que ajuda todos os estados brasileiros. Começa a organização do setor saúde voltado para a doença. Então, assim, os protocolos foram criados, tudo pelo governo federal, não existia SUS, tudo centralizado no governo federal, e aí as equipes eram deslocadas. Os homens ficavam 20 dias fora de casa, né, trabalhando exaustivamente nas campanhas, usando inseticidas, e assim, ao passar dos anos, tudo foi aprimorando. Os insumos que eram usados para o controle da doença eram acondicionados de forma muito diferente do que é hoje, né? Então, hoje existem depósitos de inseticida. Na época, eles eram transportados em carros comuns, né? Ficavam juntos dos servidores. E, então, assim, é um trabalho que foi feito, um trabalho muito grande. Na década de 60, na década de 70, os municípios já estavam trabalhando para o controle da doença, né? Então, assim, quando você vê as campanhas por exemplo, da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública da SUCAM, né? Aí no auge da década de 80, aí já estava um programa bem estabelecido, né? Um programa que já estava caminhando quase que para a descentralização
né, da saúde pública, já estavam fazendo um trabalho bem amplo. Então foi necessário, foi um momento importante, a década de 70, a década de 80, muito importante, já caminhando para a entrega para os municípios. Hoje quem faz o controle da doença não é mais o governo federal, hoje está descentralizado, o município já com o SUS desenvolve, e é importante que os municípios deem sequência, que os municípios deem continuidade, né, para que a doença seja de fato controlada. A doença de Chagas é uma doença negligenciada? Muitas pessoas falam que sim, porque é uma doença que atinge mais as regiões mais pobres, né? As regiões onde tinham casas de pau a pique, casas de madeira. É uma doença que tem várias partes. Então é muito comum pessoas de mais idade lembrarem dessas campanhas mais ostensivas, né? Daquelas vestimentas, dos agentes de endemias fardados, né? Entrando quase que no regime militar por causa da época. Então entravam fardados, entravam com capacetes nos domicílios e faziam ali a investigação, faziam a procura, iam para o galinheiro, porque o barbeiro ele se alimentava do sangue humano, mas é lógico que tinha também a parte silvestre, né? Tinha os animais do peridomicílio, encontra-se muito ainda o barbeiro nos galinheiros. Então, assim, tinha que fazer o controle não era só dentro da casa. E com o controle, né, com o controle da doença, a gente fica muito tranquilo. Hoje, lá a SANSE, com o investimento do Ministério da Saúde, com o investimento da Secretaria de Estado de Saúde, do município, nós hoje não temos mais doentes. Há muitos anos não existe a doença, né? A doença está controlada. O barbeiro existe no país inteiro, em várias regiões do país. Aqui o posto de informação de Tetomino, né? O que é esse posto de informação de Tetomino? É o lugar onde o barbeiro que é encontrado, ele é encaminhado. Nós temos hoje 8 postos de saúde, né? 8 postos institucionais que recebem esses barbeiros, e temos 7 postos domiciliares, que são pessoas que são colaboradoras voluntárias. Elas não recebem para nada, mas elas são amplamente divulgadas no município, que todo mundo que achar aquele barbeiro pode levar naquela casa, pode levar naquele posto, que aquela pessoa, que aquele servidor vai encaminhar esse barbeiro para a gente. Quando esse barbeiro chega, ele é encaminhado para análise e não temos encontrado. Independente disso, onde o barbeiro é encontrado, a casa ela é vistoriada, né? A nossa equipe de saúde vai lá, ela faz a vistoria, faz a borrifação, né? Na casa, no intradomicílio, dentro da casa, e também nos anexos, que é o galinheiro, que é o chiqueiro, com todo o cuidado que o agente de endemias recebe, né? Para fazer esse trabalho. Quando Carlos Chagas chegou aqui, né, para fazer esse trabalho, a gente ouve que ele andava, né? Ele não ficava parado só no vagão. Ele andava, ele visitava as famílias. Aqui no Memorial Carlos Chagas, a gente tem um laboratório onde ele pesquisava, onde ele criava condições favoráveis para o parasita, né? Para a investigação do parasita, né? Então aqui é um caminho de Carlos Chagas. O hospital que foi criado com a ajuda da Fiocruz, né? Era um espaço onde também foi criado para poder examinar os doentes. A casa do agente da estação, onde ele também frequentava, onde tem fotos dele. Então, assim, a estação ferroviária, né? Então, quando as pessoas vêm percorrer esse caminho, são lugares que as pessoas gostam de visitar. E mais também, mais adiante, a gente está falando muito do lugar dele aqui em La Sanse, né? Mas ele andou, ele caminhou por aqui, ele não ficou preso só nesse vagão, só no tratamento da doença. Ele gostava da entomologia, né? Carlos Chagas gostava da pesquisa, ele tinha essa veia acadêmica já em 1907, né? Então em 1909 a descoberta da doença foi uma conquista de tudo aquilo que ele era. Como laçancense, eu sou muito orgulhosa de ter sido aqui o berço da descoberta,
porque nós temos uma importância pelo acolhimento, né? O povo de La Sância é muito acolhedor, nós acolhemos as pessoas. Então, descobrir uma doença que trata o outro. Ah, descobriu? Não, nós tratamos, nós cuidamos de pessoas do mundo inteiro, né? A comunidade científica, ela olha para La Sância, ela buscou aqui, ela conseguiu aqui, ela teve aqui o conhecimento para tratar de várias pessoas. Então isso é importante para nós, é motivo de orgulho, né? Nosso nome é levado para vários lugares, como um lugar onde cuidou do outro. Carlos Chagas faz parte de nossa história e nossa história faz parte do mundo. Isso é fantástico, isso dá emoção, isso mostra que a gente teve uma importância muito grande, né? Então esse pertencimento, eu fico arrepiada quando eu falo. Eu acho muito bacana, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, que nós fazemos, que ele faz parte da gente.